Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público. O nosso convidado de hoje é o físico João Pires da Cruz, mestre em Engenharia Física e doutorado em Física pela Universidade de Lisboa. Ele é investigador do Centro de Física Teórica e Computacional da Universidade de Lisboa e também é professor convidado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi vice-presidente da Data Science Portuguese Association. Escreve regularmente no Observador, tendo vários dos textos que lá publicou sido compilados no livro A Física da Opinião, saído na Chiado Books em 2019. Ele fundou em 2006 a empresa Closer, sediada em Lisboa, da qual foi sócio. Atualmente é vice-presidente para a ciência e inovação da Smart for Engineering. Bem-vindo, João. Obrigado. Olá, João. Olha, fala-nos do teu percurso profissional, que é um percurso assim muito especial, não é? Está entrelaçado entre a academia e o mundo empresarial, não há muitos exemplos como o teu. Portanto, já fizeste um mestrado em doutoramento, já depois de ter experiência no mundo das empresas, não foi? Exato. Então, conta-nos Primeiro, olá, foi. okay. Quem nos ouve e vocês também. É assim, eu fiz Física na Faculdade de Ciências e como toda a gente que faz Física, vai para Física sem fazer a menor ideia do que é que vai fazer da vida. Já não fui só eu, então. Não, isso é o que acontece a todos os que fazem Física, não fazem a menor ideia do que é que vão fazer da vida. E como todas as pessoas em Física, saí para estagiar num laboratório onde descobri que na realidade eu odeio laboratórios. Eras mais físico teórico do que físico experimental. Sim, pelo menos eu gostava de acreditar o contrário, mas e acabei por sair e ir para a indústria e depois criar a minha própria empresa, porque eu saí para a consultoria. Físico está bem, mas pobre não era preciso ser pobre, não é? Não era uma questão de ser pobre, era, na realidade, quando saí estavam, digamos, duas indústrias a crescer, uma era dos serviços de informática, vamos dizer assim, e a outra era da banca de investimento. E eu tive a sorte, o azar de ir e fazer as duas coisas ao mesmo tempo num banco de investimento. E quando fui fazer isto, descobri que, afinal, a minha paixão na realidade era as finanças. E a física era útil para isso, não era? E tudo aquilo era a minha paixão, porque eu descobri na altura foi que as pessoas diziam, pá, tu percebes disto, tu és um gênio. E eu dizia, não, mas isto foi o que eu aprendi. Aquilo foi o que eu quero ofender, era física e estatística, era processos estocásticos, portanto, eu sabia daquilo tudo. E na realidade, quando eu criei a minha empresa foi um bocado nessa ótica, porque estavam a ser desenvolvidos vários modelos na altura, e esses modelos iam começar a ser coisas verdadeiramente relevantes nos bancos, porque iam-se fazer parte da regulação, tudo baseado naquilo que eu aprendi, e portanto achei que isto é uma oportunidade única de criar uma empresa com pessoas que juntassem estas competências, digamos, da programação, das finanças, da física, da matemática. Foste buscar outros físicos para a empresa? Para a tua empresa. Sim, pois obviamente também aproveitei o facto das universidades começarem a cuspir cá para fora os pós-docs quando acabaram quando acabaram as bolsas, que já não me lembro o nome que tinham, mas sim, começaram a cuspir uma data deles cá para fora. Aproveitaste o talento. E eu aproveitei, obviamente, nessa altura, e acho que chegámos a ser o maior empregador de doutorados privado deste país. Quantos é que eram, no máximo? Nós chegámos a ter 20 e tal %, que comparado... Não, mas em número absoluto? Não me lembro exatamente. 60, 70? Não eram tantos. Não eram tantos. Mas chegámos a ter talvez 15... nessa altura, porque a empresa foi crescendo em número e tivemos talvez uns 15. O trabalho dessa gente era útil, porque vocês vendiam serviços. Claro que sim. Aliás, o interessante no mercado como o da consultoria, é ter pessoas que consigam desenvolver soluções que não existem, não é? Porque se fosse resolver problemas, toda a gente resolve, há 4 ou 5 milhões de indianos que podíamos contratar amanhã. Mas os físicos são bons para isso, problemas que claro que desafiam os físicos. Claro que sim. Quem melhor do que as pessoas que tentam descobrir o sentido do mundo e da própria existência para resolver os problemas que ninguém ainda resolveu.
E o que aconteceu foi que, por volta de 2007, vamos dizer assim, 2008, foi quando se começou a perceber que, digamos, tudo aquilo que eram as finanças baseadas em processos estocásticos falhavam. E Depois houve aquele crash da Wall Street e a certa altura foram umas brincadeiras que alguns cientistas andavam a fazer com alguns modelos. Não são brincadeiras, é aquilo que a melhor justificação que ainda se usa, porque ainda não temos uma solução, vamos dizer assim, é que não podíamos deitar a água do banho do bebê fora com o bebê dentro da banheira e, portanto, isso ainda é a justificação, portanto toda a gente sabe que aquilo está razoavelmente errado. Mas é a única solução que temos e isso ainda é usado hoje. Portanto, os mesmos modelos que eram usados durante a crise de 2008 são os modelos que são usados hoje em dia. O BCE impõe aos bancos exatamente os mesmos modelos, portanto não é uma coisa aconteceu completamente por acaso, tinha de acontecer, não era uma falha do modelo, é isso? Não, é assim, é por isso que eu voltei à universidade para fazer o doutoramento. Está explicado. Porquê? Porque... Era a minha pergunta, porque é que voltaste a... Exatamente. Porque é que sentiste a motivação? E porque é que eu fui para a física, porque é que não fui para finanças? Foi exatamente para ir para a física, porque o problema é mais fundamental do que isso. Ou seja, o problema vai para lá daquilo que é estatística. O problema vai porque a estatística, manda os axiomas de Kolmogorov, dizem que a estatística aplica-se a coisas que são independentes. Okay? E um sistema inflacionário gera coisas que são dependentes. A economia não é outra coisa que dependência. A própria física não é outra coisa que dependência. Não existe física sem haver interação. Vamos chamar assim, interações. Sem interação não há física. E, portanto, tudo aquilo que é natural e que não esteja à nossa escala de tamanho, não é? Tudo o que não fosse percepcionado, digamos assim, pelo mesmo cérebro que o macaco azul e que o rato azul e que depois passou para nós, tudo o que não é percepcionado nessa escala não pode ser tratado estatisticamente. Mas o teu doutoramento já ligou a física, digamos, aos mercados financeiros, não é? Sim, é processos inflacionários. Eu resolvi chamar aquilo processos inflacionários. Consegues concretizar assim um pouco mais, explicar um pouco como é que a física se liga a esses processos inflacionários relacionados com os bancos? Digamos que é um processo estocástico, vamos dizer assim, portanto um processo em que há alguma coisa que evolui aleatoriamente, vamos dizer, só que em vez de se assumir que o mundo amanhã vai ser igual ao mundo de hoje, esse mundo vai crescer. E vai crescer por interação. Os preços crescem. Por interação. Portanto, nós, quando vamos trabalhar à segunda-feira, não vamos destruir aquilo que fizemos na sexta. E, portanto, como não vamos destruir aquilo que fizemos na sexta, significa que esse universo que nós chamamos de economia está a crescer. E está a crescer pelo facto de eu estar a inserir trabalho dentro desse sistema e alguém o estar a consumir. Não é? E, portanto, o facto de eu estar a inserir, a injetar, vamos chamar, pensando se fosse energia, mas não é energia, é o próprio trabalho económico que nós injetamos dentro da economia, ele é consumido por alguém, e assim que é consumido o sistema cresceu. E o sistema permanentemente está sempre a crescer, raramente um sistema económico decresce. E portanto, uma das consequências desse processo, vamos chamar assim, é a completa alteração da geometria que nós estamos a ver. Ou seja, o nosso cérebro foi treinado para ver um sistema, um espaço de fundo. Tudo o que nós vemos, tudo o que nós percepcionamos tem um espaço de fundo, e por isso nós dizemos que trabalhamos coisas a uma dimensão, a 2 dimensões, a 3 dimensões, não é? Mas na realidade todos estes sistemas que têm esta interação e que resultam de alguma maneira de inflação, genética, a mesma coisa, já aproveitando está aqui o David, genética é outro sistema, a biosfera também tem um processo inflacionário. A geometria dele não tem esse espaço de fundo, são geometrias não inteiras. Não quero usar o termo fractal porque isso é... Então, se eu entendi, o teu doutoramento é qualquer coisa, ou foi qualquer coisa como encontrar um novo quadro conceptual para descrever, digamos, a economia como um todo. Não tive tempo para isso tudo. Só dão de 4 anos. Então, mais especificamente, o que foi? Foi tentar
tentar desenvolver alguns modelos dentro de modelos que já existiam para tentar explicar, por exemplo, mercados financeiros. E tentar arranjar bases teóricas que justificassem a ocorrência daquelas geometrias. Okay? Mas não tive tempo para... apesar de ter publicado uma carrada de papers que eu já não me lembro exatamente quantos. Eu percebo a ideia de aplicar a física ao humano, fazer uma espécie de física do humano, mas tem muitas limitações, porque os humanos são imprevisíveis, quer dizer, e a certa altura, como é que uma pessoa... Enfim, o próprio caso, todos nós sabemos, tem leis. Mas a certa altura, quer dizer, o capricho individual das pessoas, das sociedades, etc., se uma pessoa pudesse adivinhar isso, de algum modo, olha, jogava na bolsa e ganhava, não é? Não necessariamente. Há um conjunto que não é assim tão pequeno do comportamento humano que não varia. Que não é assim tão livre-arbítrio como isso. Portanto, eu pensei que o ser humano, pá, que é uma coisa que é capaz das maiores surpresas. Mas o facto é que nós continuamos a ir trabalhar todos os dias e continuamos a querer as mesmas coisas, porque se pensarmos, por exemplo... Queremos ter mais coisas, ter mais dinheiro. Mais dinheiro, naquilo que é cooperação. É uma espécie de leis também para o humano, não é? Os animais têm cooperação. Portanto, o ser humano não inventou cooperação. Os outros primatas também têm cooperação, não é? O que a nossa cooperação teve, não sei se foi um glitch genético, um defeito qualquer com um dos nossos antepassados, que quando nasceu deve ter levado ali um defeito qualquer, e esse defeito fez com que a compensação desaparecesse, não é? Os nossos primos primatas, vamos dizer assim, o que eles fazem é têm necessidades como da reprodução, da segurança, da alimentação. São as nossas também, não é? Que são as nossas também. Uma vez satisfeitas, a necessidade desaparece e volta a aparecer novamente quando tem fome ou quando precisam de segurança. O ser humano deve ter tido ali um defeito qualquer, houve lá um macaco quando na nascença nasceu defeituoso e queria segurança, queria reprodução, queria alimentação, queria um iPad, queria um carro novo, e a necessidade tornou-se infinita. Isso são uma espécie de leis do comportamento humano, não é? Sim, e tornou-se infinito, não é? Por isso que os economistas até dizem que a economia são recursos finitos para necessidades infinitas. Portanto, são recursos finitos porque finito é o passado, não é? Todo o passado é finito e o futuro é infinito. E, portanto, aquilo que o ser humano tem é necessidades infinitas e nunca para de ter essas necessidades. E está sempre à procura de consumir. Porque é esse o seu instinto. O próprio instinto de cooperação do ser humano não é naquele número de necessidades restritas, é no número infinito de necessidades. Então, e como é que esse quadro conceptual sobre como é que se comporta o ser humano e a economia depois pode ser aplicado a uma empresa ou a um banco? Como é que... Encontraste o que procuravas no doutoramento para a tua atividade empresarial? A questão fundamental estava na geometria, ou seja, naquilo que... E a geometria é uma coisa importantíssima em física, ou seja, geometria física é a mesma coisa, não é? E a própria... Para o Newton era. Para a Amy Noether também, e para o Einstein, não é? E, portanto, todo o encontrar espaços destas simetrias, não é? As simetrias, como se diz em física, se as pessoas que estão a ouvir não são todos físicos, mas a questão de encontrar as simetrias... um ou dois que não são. Relações de semelhança, não é? Sim, eu gosto, mais simples de falar da questão das simetrias, é a simetria no tempo, não é? Que na física é dada pela conservação da energia. Portanto, a energia conserva-se porque se nós fecharmos uma experiência, essa experiência, nós sabemos que a energia se vai manter. E, portanto, a economia não é uma experiência fechada, não é? Nós temos problemas em conseguir, e não é possível fechar essa experiência, e, portanto, aquilo que acontece é como é que nós podemos atacar computacionalmente um problema que não é um problema de equilíbrio. Não é? A economia não é o equivalente à energia? Não. Na minha opinião não, mas há simetrias e mas há simetrias, há uma geometria
que não é uma geometria inteira, não é uma dimensão, não é 2 dimensões, mas há projeções há sobre conceitos esse úteis espaço, que se tiram da física e Não, mais que da completamente. matemática, porque a matemática é mais abstrata. É mais abstrata, não é? E é mais burocrática, vamos dizer assim. É preciso um pouco... Mas conseguiste, digamos, transferir alguma das conclusões do teu doutoramento, por exemplo, para a tua atividade empresarial? Sim. Sim. Consegues dar um exemplo? É segredo empresarial? É segredo empresarial. Não, repara. É difícil de explicar. Dentro da... Não, mas eu posso explicar, por exemplo, a questão da geometria. Por exemplo, uma das principais atividades da Closer e do grupo neste momento são os modelos de inteligência artificial. Não é? E os modelos de inteligência artificial podemos dividi-los, vamos dizer, em 2. Não é? Portanto, uns que são aquilo que tradicionalmente chamavam machine learning, que é basicamente... Dar vários exemplos e a máquina faz igual com base nos exemplos. Sim, em ambos os casos é um pouco assim, mas um imita a maneira como o nosso cérebro percepciona as coisas e outro que é redes neuronais. São todos redes neuronais. A questão é que há um tipo de modelos que consegue imitar a forma como o cérebro humano aprende. Okay? E aprende e vai buscar uma geometria completamente estranha àquilo que é a nossa percepção normal, e esse sistema que tem uma geometria estranha é o texto. Okay? O texto é um conjunto de objetos a que nós chamamos letras e palavras e parágrafos e tudo organizações de texto que não têm uma dimensão inteira. Ou seja, é um aranhiço. Vamos dizer assim. Portanto, todas as palavras estão interligadas com as outras palavras. E uma palavra que não esteja interligada com as outras palavras não faz parte da nossa comunicação. Nós, quando queremos buscar Há ali uma rede. Há uma rede. Okay. E é uma rede que não tem um espaço de fundo. Nós não conseguimos dizer dessa rede, olha, o espaço de fundo é aquilo. E por isso, quando eu tento comunicar com um de vocês, pego no aranhiço que eu tenho organizado na minha cabeça e que eu passei 5 ou 6 anos na escola a aprender quando era miúdo, e a primeira coisa que eu faço é, para vos transmitir alguma coisa, pego numa caneta e ponho aquilo a uma dimensão. Okay? Ponho uma palavra atrás da outra, porque é aquilo que o nosso cérebro consegue percepcionar. E depois, quando vocês olham para aquele espaço a uma dimensão, vocês pegam nessas palavras todas e vão meter no aranhiço que tem na vossa cabeça e dizem, ok, já sei o que é que tu queres dizer. E este novo, vamos dizer, este tipo de modelos vem de geometrias semelhantes àquilo que é a geometria de uma economia ou a geometria do mercado. Não é? E, portanto, há muitas coisas... Em vez de palavras, funciona com dados, não é? Fazer com dados. As pessoas todas... por exemplo, veio o ChatGPT, fica toda a gente muito excitada com o ChatGPT. Tu não ficaste excitado com isso? Não, eu achei aquilo, para já, super interessante, porque são alguns dos resultados eram inesperados, apesar de serem coisas com que eu já trabalhava antes, porque os modelos desse tipo foram criados, não sei, de 2013 talvez. Mas eu ali um truque qualquer que causou surpresa. O que causa ali muito surpresa verdadeiramente é o facto de, quando eu meti recursos quase infinitos de máquina, aquilo apareceu ali coisas que... É preciso muito poder de cálculo, é preciso muitos dados. E quando combinamos essas duas coisas, temos ali... Parece mágico. Parece mágico. Imita-nos. Mas toda a gente está a procurar fazer isso, que é uma coisa que me faz alguma confusão. E toda a gente está... Então, mas que confusão é que tu fazes porquê? Faz-me confusão porque o segredo não está em substituir o cérebro humano. O cérebro humano é insubstituível nesse caso, porque o nosso cérebro é muito mais do que isso. Não é? Substituir para certas coisas pode dar jeito. Mas pode dar jeito para coisas que o nosso cérebro já não trata hoje e que são verdadeiros mistérios da natureza hoje em dia. Porquê? Porque o nosso cérebro só consegue perceber espaço a 1, 2, 3 dimensões. E está ali uma ferramenta que nós podemos usar para perceber outros limitação biológica, espaços. de algum modo, que temos, não é? Portanto, a física, no fundo, é a interação natural e a forma como a percepcionamos. E, portanto, se nós podemos atacar a física sem estar ligada à forma como a percepcionamos e depois trazê-la para a forma como percepcionamos, isso vai ser uma ferramenta brutal nos tempos. Portanto, achas que a física pode progredir, a ciência em geral pode progredir com o uso da inteligência artificial? Completamente, mas com cérebros diferentes, não com o nosso. Pode haver uma ciência artificial, ou seja, uma ciência criada... E para a economia, que impacto vai ter? Como sabes, há várias pessoas a fazer previsões diferentes. Impacto da inteligência artificial na economia. Obviamente vai conseguir...
penso eu, vai conseguir, não vai fazer previsões, não é? Porque aí tens razão. Se o ser humano souber o que é o seu amanhã, a sua vida muda. Não é? Se toda a gente souber que vai morrer amanhã, hoje vai andar aí toda doida. Quando é o amanhã. Vai fazer aí uma festança na rua porque vai morrer amanhã. Mas previsão não vai fazer, mas vai por exemplo, conseguir entender comportamentos de longo prazo que hoje não consegue. Não é? E não sei se vai conseguir. Mas falando da sociedade, vamos trabalhar menos? Vamos. Isso trabalhar menos depende do que nós chamamos de trabalho. Ou seja, vamos dissipar menos energia, isso certamente. Se vamos trabalhar menos ou não sei, porque hoje em dia os economistas chamam isso o capital, não é? A nossa capacidade produtiva. O nosso capital hoje está todo cá dentro da cabeça, não está nos braços, não é? E por isso é que, por exemplo, um estagiário não ganha mais do que uma pessoa mais velha, porque há um capital que nós vamos ganhando durante a vida e que se forma na experiência e no erro e nestas coisas todas, que isso obviamente vai ser uma pessoa experiente é aquela que acumula muitos erros, sabe quais são os erros normais. Capital é erro, não é? Porque outra coisa que por exemplo, estes modelos de inteligência artificial mostraram foi há coisas que realmente não valem nada. Falemos então agora da Closer. Portanto, saímos agora do mundo da academia e vamos para o mundo das empresas. Portanto, foi uma empresa que fundaste, que entretanto foi comprada por um outro grupo francês, a Smart 4 Engineering, ou Smart 4 Engineering, da qual és vice-presidente para a ciência e inovação. Portanto, a pergunta é muito simples. O que é que esta empresa faz, tanto a Closer como agora a Closer adquirida? Qual é a importância da ciência nessa empresa? Já que és vice-presidente para a ciência e inovação. Boa pergunta. O David só faz boas perguntas. Não, a questão é... As más ficam... Eu gostava... Tu transformas as más em boas. Sabes que se eu te conseguisse descrever isto, resolvia um grande problema do teu LinkedIn. Ao chefe do grupo está farto de me perguntar se eu não consigo escrever isso num papel para conseguir traduzir aos Tenta outros lá todos dizer, o que é faz que é. depois uma transcrição do que disseste e fornece até usamos o chat GPT para passar para francês. Há uma coisa que é muito importante, não há nenhuma evolução verdadeiramente disruptiva que não venha de ciência fundamental. Portanto, nós podemos andar a fazer pequenas... Mas as empresas normalmente não fazem ciência fundamental. Os empresários não sabem isso, não é? Os líderes sabem. Os líderes sabem. Ou seja, uma das coisas que eu, por exemplo, tentava... Mas achas que uma empresa pode e deve fazer ciência fundamental? Obter novo conhecimento? Sim. Não tenho a menor dúvida disso. A Microsoft faz, por exemplo. A Microsoft faz, a Google faz, a Tesla faz, os líderes de mercado, o Barclays faz, a Suíça de Imobiliário faz, a Zurique faz. Portanto, as empresas que são líderes de mercado, elas fazem. Os que imitam, não. Não é? Portanto, há os outros que depois querem ser como o Barclays, querem ser como a Tesla, querem ser como o Google. Esses não precisam de fazer ciência fundamental. Porquê? Porque eles são imitadores. Não é? Mas os políticos sabem isso. Os políticos em geral pensam que as empresas só fazem coisas aplicadas, não é? Isso é porque os políticos nunca tiveram uma empresa, nem nunca foram cientistas, não é? Portanto, eles nem conseguem distinguir o que é fundamental e o que é aplicado. Eles sofrem da dupla ignorância, não é? Portanto, não só nunca foram empresários, como também nunca foram cientistas. Mas, por exemplo, um dos casos que faz parte, vamos dizer, dos meus casos de estudo dentro do grupo, que é a Nestlé. A Nestlé tem 600 doutorados na Suíça, só na Suíça. E e divide a sua investigação pelos sentidos, não é? O sabor, o cheiro, etc. E vai ao fundamental se for preciso. Por exemplo, E publicam artigos ou é a empresa que fica proprietária dos resultados? Porque a ciência tem de ser aberta, temos essa grande questão, não é? A ciência parte é publicada, outra parte não. Ou seja, se a investigação... Isso sempre fez muita confusão, eu devo dizer. Uma pessoa, por exemplo, a ciência é feita com fins militares ou defesa, que não é publicada, não pode ser. Isso é ciência? Não é submetida a escrutínio, quer dizer, não é validada. É validada porque é aplicada, é feito. Se o tipo da Nestlé mas não é validada pela comunidade científica, é o método normal de validar a ciência.
É o seguinte, há um problema aí que é, a partir do momento que eu publico, eu perco-lhe o direito. Okay? Que isso se calhar é uma coisa que... Pode não se publicar tudo, por exemplo, na receita do Google está publicada, exceto lá uns ingredientes. Sim, que claro que sim. E isso sim. Portanto, dos desafios, por exemplo... isso já agora, isso é uma má prática de publicação. Normalmente, quando estamos a publicar um artigo científico e não publicamos os dados todos e faltam os dados, isso não é aceito. Isso também é verdade. Mas, por exemplo, um dos desafios que o grupo tem é aquilo que é publicado já não é patenteável. Porque se tornou público. Claro, é domínio público. Passa a ser domínio público. E isso torna sempre a coisa complicada. Portanto, a questão é mais legal do que exatamente científica, ou mesmo do processo científico. Porque... Eu quero dizer que está mais sujeito a erros se não tiver essa comunicação com os pares. 600 são poucos, não é? 600 são poucos. Se nós pensarmos na comunidade científica, se o trabalho da Nestlé é verificado por 600 doutorados, a comunidade científica global é muito mais do que 600 doutorados. Bem, mas também o mundo não é feito de chocolates e de leite em pó, não é? Há mais no mundo, não é? Portanto, eu quando algumas das empresas, eu quando estava na Cola tinha funções mais comerciais. Eu quando ia fazer apresentações comerciais, e tínhamos clientes em Inglaterra, na Suíça, na Alemanha, nos Emirados... Que eram bancos? Eram bancos, não, por isso? Eu tive clientes que eram fabricantes de automóveis, por exemplo. E, por exemplo, um problema fabuloso que só tem a ver com geometria é como é que eu sei que automóvel é que vou construir. Vocês se calhar não imaginam, as pessoas que nos estão a ouvir agora, mas um automóvel pode sair com 10 levantado a 18 configurações diferentes. O mesmo modelo. Com várias opções. Com as várias opções. Não é só a cor do modelo. Não é só a cor. É o volante, à esquerda ou à direita, é o motor, é as mudanças, é as peles. Mas o facto é que o carro sai. A fábrica não para. João, o tempo voa. Pá. É uma coisa que transforma-se em passado aquilo que ainda agora era futuro. Vamos para encerrar falar da questão da ligação entre o mundo académico e o mundo empresarial, aqui particularmente em Portugal. O que é que podemos fazer para melhorar esta relação, que não é uma relação fácil? Não tem sido uma relação fácil, quer dizer, vemos muito poucas empresas a fazer realmente inovação. Algumas são bons exemplos, mas não é de facto o comum. E depois temos esta necessidade de aproximar estes dois mundos. Tu que tens experiência dos dois mundos, investigação por um lado, por outro lado estás na economia, no mundo empresarial, como é que vês maneiras aqui? Não pensemos na Suíça e na Nestlé, pensamos agora aqui. O que é que podemos fazer? Bem, se calhar o princípio de os líderes, as empresas que querem ser líderes, essas apostam em ciência. Se calhar os países que querem ser líderes também, se calhar, deviam apostar em ciência. E se pensarmos... Estamos por gastar pouco aqui em Portugal, não é? Mas o facto é que nós temos um Estado que não é nada barato, vamos dizer assim. Portanto, está longe de ser um Estado barato em termos de recursos consumidos à sociedade, e esses recursos são devolvidos à sociedade. Portanto, vamos dizer, o Estado cobra impostos, cobra fortunas de impostos e devolve à sociedade. Agora, entre aquilo que devolve para a ciência, por exemplo, e aquilo que devolve em outras coisas que não são ciências e que se calhar têm uma utilidade ridícula, para não dizer outra coisa, se calhar há aí uma grande diferença. E isso implica, por exemplo, que as empresas que se calhar deviam estar a apostar em ciência para sobreviverem, não precisam. Porquê? Porque se calhar podem ir ao Estado buscar dinheiro para fazer as parvoíces que o Estado quer fazer. E, portanto, em outras palavras, não há avaliação do investimento que é feito, é isso? Seja... A avaliação há 7 milhões de pessoas que se dirigem a umas urnas, metem lá o voto e continuam a votar no mesmo tipo de coisa. Portanto, dificilmente a coisa vai mudar enquanto estes 7 milhões de pessoas não mudarem a forma de pensar. Agora, porque na realidade... Os governos não valorizam a ciência porque a maior parte da população não valoriza.
E isso é a pescadinha de rabo na boca, porque... Claro que é pescadinha de rabo na boca, mas por isso é que há países ricos e países pobres. Então, Não mas é? como E é que nós se somos pode pobres. melhorar a situação? Como é que as empresas têm tão pouca ciência? Eu acho que têm pouca, apesar de, segundo as estatísticas, quase dois terços. Eu lembro-me de uma pessoa que trabalhava em divulgação de ciência na altura que a FCT resolveu cortar com isso, e tivemos um almoço e eu dizia-lhe, eu que sou um tipo que até está interessado em ciência, eu não tenho tempo para ler um abstract daquilo que é feito em Portugal. Não leio um, ok? Mas provavelmente a FCT tem gasta uma carrada de dinheiro em coisas que eu não sei, mas que nunca se preocupou em levar esses abstracts traduzidos a pessoas que decidem nas empresas. Por que não? Porque é que a FCT, ou a ANI, ou as entidades estatais... um organismo público que levasse abstracts de artigos que estão em bases de dados públicas na realidade, para as empresas? É isso que falta? Não, que vá vender essa ciência às empresas. As empresas não sabem... demonstra a utilidade da ciência. As empresas não sabem o que é que se passa. Nenhuma, tirando aquelas que realmente Mas há estão empresas preocupadas. que sabem, não é? Portanto, Claro. se calhar são as portuguesas que não sabem, não é? Porque não precisam. Aqui haverá algumas que sabem, mas Algumas o problema sabem. é que são muito poucas. Sim, há algumas São que poucas. sabem, é verdade. Nós São temos poucas. alguma... Porque é que eles empregam tão poucos doutores? Eles não percebem que os doutores é que têm a capacidade, a criatividade para resolver problemas. Porque Como percebeste na Closer e agora na Smartphone Engineering. Porque a ideia, e não é uma ideia portuguesa, okay? A ideia é que esse tipo é um doutorado, tem mania que é bom e só vem para cá fazer maluqueiras daquelas que se fazem. Ganhar dinheiro, não é ganhar muito dinheiro. É um cavalinho de alta escola. É tipo um cavalinho Olha, que vem para cá fazer umas coisas sem noção nenhuma do mercado e vem cá fazer umas parvoeiras. E, por exemplo, uma das coisas que... Sabes qual é a empresa que, segundo as estatísticas, em Portugal mais investe em investigação e desenvolvimento? Uma aposta. Eu sei, mas eu imagino qual seja, mas não te vou dizer que pode ser. Nós. Sabes quantos doutorados é que a nós tem? 2. 2 ou 3. Uma pergunta muito incorreta. Achas que isto faz sentido ou nós declara investigação e desenvolvimento a mais para ter um benefício fiscal? Qual é o teu critério de investigação e desenvolvimento? Não sei, deve estar definido não, na lei que define os benefícios fiscais. E a lei veio do quê? Veio dos 7 milhões de pessoas que vão lá depositar as coisas, não é? E, portanto, o critério, não é, que foi colocado, e que tu podes dizer, mas o critério não tem nada a ver com o número de doutorados que tem. Mas quem definiu o critério... foram pessoas que foram políticos, representantes eleitos. Muito bem. E tens alguma esperança para melhorar a situação? Veja lá se nos alpias isto. A gente convidou-te para ter aqui uma luz. Nós queremos resolver isto. Nós precisamos de ideias para... Assim, do ponto de vista pessimista, acho que não vai resolver. do ponto de vista otimista, sendo muito honesto, eu tenho sempre esperança que o dinheiro acabe. e quando o dinheiro acabar, as coisas vão começar a ser bem feitas, porque acabou o dinheiro e acabou-se as pessoas. Não acabou o dinheiro, mas acabou o nosso tempo. É verdade, agora. É uma ótima maneira de terminar, desejando que o dinheiro acabe. Muito obrigado. Até ao próximo, mais lento do que a luz. Muito obrigado. Obrigado. Adeus, João. O público fica no ouvido.